Que é o primeiro vídeo que eu reajo do canal do Wizarding Bruno, né? É o Bruxo Bruno. É o primeiro vídeo que eu reajo, mas eu já vi outros vídeos dele, né? Então. É o Grindelwaldo versus Voldemort. Quem é o mais poderoso? E agora? Sei lá, boa pergunta. Cara, eu acho que é o Voldemort. Não acho que o Grindelwald é o mais forte. Não sei. Que não deve ser nomeado? Descobrir. Você sabe quem? Lord Voldemort, criador de... O Grindelwald, se não me engano, é do Animais Fantásticos. Mas eu não lembro muito dele, não. Mas, não sei, o Voldemort é muito roubado, né? Horcruxes, mestre das artes das trevas e talvez o bruxo mais temido de todos os tempos. Do outro lado, nós temos um idealista, um visionário das trevas que quase dominou o mundo por meio do seu poder de manipulação e convencimento, e também com uma bela dose de charme. Esses dois são considerados os maiores vilões do mundo mágico de Harry Potter e dois dos maiores bruxos de todos os tempos. Mas a pergunta é simples, qual deles é o mais poderoso? Aqui a treta é pesada, hein? Lumos! Ó, toma! Toma. Ele tem velas voadoras lá atrás. É? Ele pendurou velas. Olha. Wizarding Bruno. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Ó, em dezembro de 2022 eu publiquei aqui no canal um Grindelwald versus Voldemort. Só que naquela época o canal Wizarding Bruno tinha só um mês de vida e, obviamente, a qualidade do canal não era o que é hoje. Primeiros pra vídeos vocês terem dele. uma ideia, eu nem tinha microfone naquela ocasião. E a verdade é que um vídeo como esse merece uma qualidade. Não tinha microfone, tá falando mesmo. que Então eu resolvi revisitar essa treta e refazer esse ser. vídeo para dar uma espécie de remasterizada nele. Você sabe quem que eu considerei o mais poderoso dos dois naquela época? Será que de lá pra cá eu mudei de ideia? Vai ter que assistir o vídeo aqui pra saber, né? Mas antes, ponto de exclamação B-Way. O inglês hoje em dia é uma necessidade, não é apenas uma coisa extra. Pesquisas apontam que um profissional brasileiro que sabe falar inglês fluente pode ganhar até 61% a mais do que um profissional que tem apenas conhecimentos básicos do idioma. Já parou pra pensar nisso? Então, se você tem vontade de aprender inglês, você precisa conhecer o método B-Way do professor Jonas Bressan. Na B-Way, o aprendizado é certo. Tem link na descrição. Clica agora que você vai receber um descontaço para começar a aprender inglês agora. Corre lá e aprende logo inglês, porque se você não aprendeu ainda, você já saiu muito atrás. A 39 Gellert Grindelwald nasceu por volta de 1882, 1883, provavelmente na Hungria ou em algum outro lugar do centro ou leste europeu. Ele era sobrinho da grande historiadora do mundo bruxo Bathilda Bagshot e durante seus anos de formação, ele estudou no Instituto Durmstrang. Apesar de ser considerado um jovem bruxo precocemente brilhante, ele foi expulso da escola por causa de experimentos distorcidos, sombrios e ataques a estudantes que foram quase fatais. Vocês sacaram isso aqui? A gente tá falando de Durmstrang, uma escola de magia que era conhecida por ser apoiadora das artes das trevas e nem nessa escola queriam ele. O cara era tão sinistro, tão extremo, que ele conseguiu ser expulso. Mano, não lembro de... Mano, essas cenas aí eu não lembro nada de Harry Potter. Tô falando, tem que rever essa porra, mano. Eu não lembro. Durmstrang por usar a magia das trevas, cara. Em algum momento de sua juventude, Grindelwald, que era um vidente nato, teve uma visão em que se via dominando o mundo bruxo. O cara era cruel, mas extremamente carismático e persuasivo. Então, por volta lá do ano 1900, ele começou a colocar em prática o plano dele para cumprir essa visão. O primeiro passo do plano era reunir... Eita porra, que susto. Quem que entrou aí? Entrava para cantar. David. Como é que é o nome? É o Davidson. É Davidson. Bom, tá bom. bom. Tá bom. Mas tá bom. Davidson. É o Davidson. É, Davidson. Tamo vendo aqui o Grindelwald versus Voldemort, quem é mais forte? As Relíquias da Morte, 3 artefatos mágicos lendários que o tornariam o Senhor da Morte. Ele acreditava que já estava na hora dos bruxos saírem da clandestinidade e governarem os povos não mágicos, porque ele achava que os bruxos tinham o direito de governar
por serem Visão especiais de bruxa, Visão de exatamente. bruxa, superiores aos exato. trouxas. O lema da Bruxa missão das dele era trevas, pelo né? bem maior, o que significava que os seus atos de crueldade e intolerância deveriam ser justificados porque tudo o que ele estava fazendo era pro bem do mundo bruxo. E com esse discurso, ele conseguiu muitos seguidores leais que foram persuadidos a acreditar nos mesmos ideais que os dele. O único bruxo considerado páreo para ele era Alvo Dumbledore, com quem ele teve um relacionamento amoroso na juventude. E coube ao próprio Dumbledore derrotar o Grindelwald em 1945 num duelo lendário, aprisionando ele no castelo de Nurmengard, a própria fortaleza de Grindelwald que ficava nos Alpes suíços. Grindelwald foi morto por Voldemort em 1998 após se recusar a revelar onde que estava a varinha das varinhas. Tom Carai, nem Riddle lembrava nasceu disso. no dia 31 de dezembro de 1926 e mais Voldemort tarde matou ele. se autodenominou Cara. Lord Voldemort, sendo conhecido também como Lorde das Trevas ou Você Sabe Quem. Voldemort nasceu Me lembrou Velha versus Gallows de Linkin Park. Ué, What the por quê? fuck? Entendi, de não. uma relação, Calma aí, sendo vamos ver. conhecido também como Lorde das Trevas ou Você Sabe Quem. Voldemort Sim. nasceu de uma relação forçada por uma poção do amor feita por Madame Gaunt pro trouxa Tom Riddle. E de acordo com Cara. a própria autora J.K. Rowling, o fato do Voldemort ter sido concebido como resultado de uma poção do amor é algo simbólico que faz referência ao fato dele ser incapaz de amar ou de compreender o amor. E foi justamente essa falta de compreensão que fez com que ele se tornasse provavelmente o ser mais cruel da história do mundo bruxo. Depois de se graduar em Hogwarts, Tom Riddle trabalhou por um mesmo. período na Borgin Burkes e depois desapareceu do mapa por um tempo considerável, e quando ele retornou, ele já era conhecido como Voldemort, o Lorde das Trevas. Voldemort almejava o poder e o domínio completo do mundo bruxo, mas o principal objetivo dele era se tornar imortal. Para ele, a morte era um sinal de fraqueza e não havia nada menos mágico do que morrer. E por isso, ele ultrapassou todos os limites da magia das trevas com todas as Horcruxes que ele fez, com o objetivo de evitar a morte. De acordo com J.K. Rowling, a aparência ofídica e medonha de Voldemort se deve aos seus anos de atos malignos, particularmente na criação das Horcruxes, que dividiram sua alma mais vezes do que ele poderia fisicamente suportar. A aparência física do Voldemort é um A Horcrux reflexo é a relíquia da morte, não é? de sua alma Não lembro. despedaçada Eu acho que é. e resultado de seu profundo envolvimento com as artes das trevas. No Isso. seu auge, Voldemort foi capaz de infligir o medo nos Não. bruxos de tal forma Isso, não. Aí, ué, sim ou não? Buguei. que a maioria deles Na verdade, não. Então o quê? nem sequer era capaz de mencionar seu Quer dizer, nome. às vezes Quando sim. alguém, por algum É. descuido que fosse, acabava mencionando o nome Voldemort, a reação das pessoas à volta era de puro pavor. O simples fato de pensar em Voldemort já causava arrepios na grande maioria dos bruxos. É. O Bruxo das Trevas Um foi finalmente impronunciável. derrotado por Harry Potter no dia 2 de maio de 1998 no Castelo de Hogwarts, após longos anos de terror submetidos por ele e pelos seus comensais da morte. Mas agora a parada é a seguinte, qual desses dois foi mais poderoso? Grindelwald ou Voldemort? Eu também não lembro de nada de Harry Potter. Horcruxes são onde ficam os fragmentos da alma de Voldemort. As relíquias são outra parada muito mais poderosa. Tá, Horcruxes são onde fica um fragmento da alma dele. Caraca, nem lembrava que tinha isso. velho. Qual deles foi o maior bruxo das trevas de todos os tempos? Rita Skeeter já disse que Grindelwald foi o primeiro da lista até o surgimento de Voldemort, mas vamos combinar que a mulher tem pouca ou zero credibilidade, né? Então é melhor a gente estabelecer aqui alguns critérios, algumas categorias próprias para poder avaliar isso de maneira justa. Primeiro, eu acho que a gente precisa chegar num acordo aqui sobre o que é poder. Para mim, poder não significa apenas As relíquias seriam a varinha do Dumbledore, assim. Aqui, Tem ó. a capa e tem mais um. Ó, ó. Ó, A varinha, a capa ó. e tem mais um que eu esqueci o nome. O que que era? Ó, Amuleto? ó, Não lembro. Ó, ó, Vai. ó. Ó. É, e um colar, isso. Tome, estão vendo? Tô vendo, tô vendo. Estão vendo? Lavarinha, lavarinha. A varinha. Aí a capa da habilidade. Pera, era só 2? Não, é 3, tem o colar. É o colar, é. Tá certo. capacidade de fazer Colar que magia. revive. Significa muito mais do que isso. A palavra poder Ah, a capa tem todo dois mundo lembra, significados principais. Ela é Como a definida varinha como também. a capacidade de fazer algo ou agir de uma maneira particular, especialmente como uma faculdade ou qualidade, e a capacidade ou habilidade de dirigir ou influenciar o comportamento dos outros
ou o curso dos eventos. Então, o poder tem sim a ver com habilidades, talentos e qualidades, mas também tem a ver com a capacidade de... Vontade de ter uma varinha de Harry Potter. Pena que é mais de 100 conto. Mano, se eu não me engano, eu paguei 20 conto nessa aqui, tá? E é muito boa. Muito da hora. Eu acho da hora ela. Muito bem feita. É o que? Mas eu comprei faz tempo, né? Então não sei. Será mais barato antes? Não lembro. influenciar outras pessoas. E tendo isso em mente, eu estabeleci aqui as seguintes categorias para nossa disputa: conhecimento, habilidades mágicas especiais, desempenho e eficiência em duelo e influência. A gente vai colocar o Grindelwald e o Voldemort para disputar em cada uma dessas categorias, e quem vencer mais categorias se torna o mais poderoso. Simples, né? Então bora lá. Conhecimento e magia. Bom, aqui a gente tá falando de dois dos bruxos mais inteligentes que já existiram na história da magia. É foda, Os não dois sei. eram brilhantes e foram reconhecidos como bruxos extremamente talentosos desde muito jovens. Agora, não houve nenhum bruxo na história da magia que tenha mergulhado tão fundo na magia das trevas como Grindelwald? o Lorde das Trevas. Voldemort elevou as artes das trevas a níveis nunca antes vistos ou alcançados, ultrapassando todos os limites desse tipo de magia. O fato dele ter sido o primeiro bruxo a dividir a alma em mais de duas partes conta bastante aqui. Porém, embora fosse brilhante, Voldemort também era desleixado por causa de sua arrogância, e isso tornava ele um tanto ignorante com relação a algumas magias que ele considerava inferiores. O próprio Dumbledore fala isso pro Harry lá no livro de Enigma do Príncipe. Olha só. O conhecimento dele permaneceu lamentavelmente incompleto, Harry. Aquilo a que Voldemort não dá valor, ele não se dá sequer o trabalho de compreender. De elfos domésticos e contos infantis, amor, lealdade e inocência, Voldemort não entende nada, nadinha. Que todos tenham um poder que supere o dele, um poder que supere o alcance da magia, é uma verdade que ele jamais compreendeu. Perceberam? Voldemort muitas vezes ignorava aspectos humanos da magia, coisas como a capacidade que as varinhas têm de escolherem o seu mestre, de agirem por si mesmas em situações muito especiais, o poder impressionante do amor e a importância de se manter uma alma imaculada e inteira. E foi justamente por ignorar esses aspectos que ele foi derrotado, sofrendo inclusive um destino muito pior do que a morte. Grindelwald, por outro lado, era um bruxo das trevas que compreendia com exatidão os aspectos humanos da magia. Embora ele fosse cruel, ele sabia como usar os sentimentos, motivações e desejos das pessoas a seu próprio favor. Basta a gente se lembrar do que ele fez com o limite pra burrice, manipulando ele por meio do amor que o jovem bruxo sentia por ele. Então Voldemort pode até ter mergulhado mais fundo na magia das trevas do que o Grindelwald. Porém, conhecimento em magia não se resume a apenas conhecer magia das trevas. Voldemort pode até ter atingido níveis nunca antes atingidos nas artes das trevas, mas a varinha do Voldemort na Amazon, 55 conto. Aí, ó. Não é mais de 100, não. Tô pra ver o especial do canal do Piuí sobre Harry Potter. Da hora, dava pra gente ver. Que ele resume os filmes, né? Ou a gente próprio vê os filmes, né? Mas aí é foda, mas é complicado. Voldemort careca. Que isso, cara? Que isso? Voltei. O Grindelwald dificilmente teria ignorado aspectos naturais e humanos da magia que são tão importantes e decisivos como o Voldemort ignorou. Grindelwald não era apenas um grande bruxo, mas ele também tinha um nível de intelecto elevadíssimo, tanto que por muito tempo ele foi considerado por muitos como sendo tão brilhante quanto o próprio Dumbledore. Então me desculpem aí os fãs do Voldemort, mas aqui é 1-0 pro Grindelwald. Eita, ganhou no conhecimento. Habilidades mágicas especiais. Aqui o bagulho fica doido, porque esses dois tinham habilidades impressionantes. Grindelwald era um vidente nato, um vidente de verdade mesmo, não como a professora Trelawney. Ele era capaz de ver fragmentos do futuro. Ele também tinha muito talento em legilimência, que é a capacidade mágica de extrair sentimentos e lembranças da mente das pessoas, e era também um excelente oclumente, ou seja, ele conseguia esconder os sentimentos e pensamentos dele muito bem, até mesmo dos melhores legilimens. Além disso, a capacidade de transfiguração dele superava a da grande maioria dos bruxos. Ele foi capaz de assumir a aparência exata de Percival Graves sem utilizar a poção polissuco. Ele usou um feitiço mesmo. Isso exige um nível de talento quase que incomparável em transfiguração. Caraca. Por outro lado, Voldemort dominava a legilimência e a oclumência como ninguém. Ele era outro nível nessas habilidades. Bom,
exceto quando o assunto era Severus Snape, né, que conseguiu enganar ele muito bem. Mas enfim, deixa isso pra lá. Ele também era ofidioglota, ele era capaz de falar em língua de cobra e também conseguia voar por si só, sem o uso de vassouras ou outro tipo de transporte mágico. Além disso, ele conseguia magicamente controlar pessoas com muita facilidade e também era capaz de possuir o corpo de pessoas e animais. Putz, esses dois têm uma série de habilidades mágicas especiais. Eles também são versados em magia das trevas de necromancia, são mestres na execução das 3 maldições imperdoáveis e dominam os feitiços de memória. Mas aí, o Grindelwald é o mestre do Protego Diabólica, né? Esse que pra mim é o feitiço mais poderoso que existe no universo mágico de Harry Potter. Eita! Ele gera um círculo de chamas azuis em torno de quem o Esse é o mais conjura, poderoso? protegendo ele dos inimigos. E funciona também como uma espécie de filtro. Apenas aqueles que são totalmente leais ao bruxo que conjurou o feitiço conseguem passar pelo matou círculo todo de mundo fogo nessa porra sem aí. serem imediatamente incinerados por ele. Em Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, Gellert Essa cena é o final do executou filme. um Protego Diabólica Caralho. no mausoléu dos Lestrange. Com o Protego Diabólica, ele foi capaz de se defender dos seus inimigos ao mesmo tempo que atacava alguns com as chamas do feitiço. Ou seja, é um feitiço que é extremamente poderoso tanto na defesa quanto no ataque. E como se não bastasse, o Protego Diabólico é capaz de liberar demônios de chamas enormes com potencial de destruição em grande escala. Nesse ponto, para parar o feitiço é preciso de um contra-feitiço igualmente poderoso, unindo a força de vários bruxos altamente capazes ao mesmo tempo. No caso do feitiço conjurado por Grindelwald, foi necessária uma espécie de força-tarefa de grandes bruxos para impedir a destruição em massa que ele já tinha começado. Nicolau Flamel foi quem iniciou a ação contra o feitiço, afirmando que se eles não se unissem, a cidade de Paris seria completamente destruída pelos demônios em chama. Então, cara, não tem jeito. Essa disputa aqui foi acirrada, mas eu vou ter que dar a vantagem pro Grindelwald de novo. É 2-0 pra ele, pra cima do Sem Nariz. Voldemort Não é nada, mano. E eficiência em A duelo. última- Ó, esses dois bruxos eram incríveis. Quê? O último ele vai ganhar, que é influência. E o segundo ele pode ser que seja pro Voldemort. Não, mas o segundo já acabou de foi. Terceiro. Tá, o terceiro agora o quê? Eficientes em combate, tá? O Voldemort, Eficiente. por exemplo, foi capaz de enfrentar Minerva McGonagall, Queen Shacklebolt e Horácio Slughorn ao mesmo Porra, ele vai ganhar em tudo. e com uma facilidade, assim, impressionante. E a gente não tá falando de quaisquer bruxos, né? Pô, esses 3 eram bruxos talentosíssimos. Em contrapartida, aqui em Animais Fantásticos, a gente vê o Grindelwald lutando sozinho contra quase todo o departamento de Aurores do Macusa. E Aurores também não são bruxos quaisquer. Eles são treinados em combate, são bruxos talentosíssimos. Além disso, Gellert ficou mundialmente conhecido pelo incrível duelo que ele teve com Dumbledore em 1945. É dito que nunca houve um duelo que sequer tenha chegado perto desse. Eram 2 bruxos extremamente brilhantes e no auge de seus conhecimentos e habilidades mágicas. Então já sabemos quem que vai... O Voldemort é em bucha. prática toda a sua perícia em magia. Foi um duelo pau a pau e uma das coisas mais assombrosas já vistas no mundo mágico. E tá justamente aí o motivo de eu achar que o Grindelwald leva melhor nessa categoria. Porque vejam, Voldemort também duelou com Dumbledore lá em Ordem da Fênix. E a verdade é que o velhote teve o total controle do duelo, mesmo com Voldemort disparando feitiços fatais a todo momento. Olha só o que diz o livro nessa parte. Não há nada pior do que a morte, Dumbledore, rosnou Voldemort. Você está muito enganado, disse Dumbledore, ainda avançando para Voldemort e falando naturalmente como se estivessem discutindo a questão enquanto tomavam um drink. Na verdade, sua incapacidade de compreender que há coisas muito piores do que a morte sempre foi sua maior fraqueza. Percebem a tranquilidade do Dumbledore aqui? E aqui a gente não tá falando de um Dumbledore no auge, tá? Inclusive, nessa altura, rolavam burburinhos no meio da comunidade mágica de que Dumbledore já estava muito velho. E vejam, a velhice em Harry Potter conta sim. Primeiro, que se não contasse, a gente não teria esses burburinhos questionando Dumbledore por ele estar ficando velho. E segundo, que a magia em Harry Potter vem do gene mágico, faz parte da genética do bruxo. Durante a saga, a gente vê bruxos se cansando ao usar magia, como foi o caso do Harry, quando ele estava aprendendo o feitiço do patrono. Ou seja, usar magia gasta a energia do bruxo, e quanto mais velha uma pessoa fica, menos energia ela tem pra gastar, concordam comigo? Sim. Os reflexos e a agilidade Sim. diminuem. Mas também sabe mais. Tudo isso é importantíssimo num duelo. Sacaram? A cara verdade sabe é que o próprio Grindelwald enfrentou limite do Dumbledore corpo. no seu auge, e juntos
eles fizeram um duelo lendário. Voldemort duelou com um Dumbledore em fim de carreira e o velhote deu um sacode no sem nariz tão grande que ele teve que fugir e possuir o Harry no fim de tudo. Ah, mas o Grindelwald tinha a varinha das varinhas e mesmo assim perdeu pro Dumbledore. E o Voldemort lutou com o Dumbledore, que era o senhor da varinha das varinhas. Sim, e daí? Eu acredito que a varinha das varinhas influencia muito pouco quando a gente tá falando de bruxos de um nível tão elevado quanto Dumbledore, Grindelwald e Voldemort. Mas ainda assim, mesmo que você queira levar isso em consideração, então eu acho que as coisas meio que se equilibram, porque como eu disse, Grindelwald enfrentou um Dumbledore no auge. Voldemort enfrentou um Dumbledore com a varinha das varinhas, mas já em fim de carreira. E olha que eu nem coloquei o Protego Diabólica do Grindelwald pra jogo, hein? Então não tem como aqui, é 3-0 pro Grind. Influência. Ah, aqui não tem jeito. Aqui a varinha das varinhas é mais forte. Aqui da Grindelwald fácil, só pelo sobe nome, os né? aí. Não precisa nem falar. O quê? Acabou. Brincadeira, deixa eu falar pra vocês por que eu acho que o Grindelwald vence essa de novo. Vamos lá, muita gente usa como argumento o fato de as pessoas não terem a coragem de dizer o nome do Voldemort e que isso seria uma grande demonstração de influência. Eu discordo frontalmente disso, tá? Isso pra mim não é influência, isso é medo, é terror. O Voldemort influenciava pelo medo, ele influenciava pelo terror que ele causava nas pessoas. Além disso, os próprios seguidores do Voldemort o seguiam por medo. Poucos deles realmente eram leais a ele. Eu acho que outro é pela... Crouch Jr. Ele botava as ideias na cabeça das pessoas. Outro bruxo ou bruxa que tenha sido honestamente leal ao Voldemort. Talvez o Quirrell também, mas enfim. Galera, quando o Voldemort caiu pela primeira vez, apenas um pequeno grupo de comensais da morte liderados pela Bellatrix foram procurar por ele. A esmagadora maioria dos seguidores dele ficaram aliviados por não precisarem mais viver aquela vida maldita que era ser seguidor do Voldemort. Ou seja, a influência que ele exercia nas pessoas não era duradoura. Grindelwald era um idealista. Tudo bem que ele era um idealista com péssimos ideais, mas ainda assim, ele arrastava multidões com ele. Os seguidores dele gritavam o nome dele e realmente defendiam a causa dele. Na verdade, a causa dele se tornava a causa deles também. Gellert era charmoso, bonitão e muitas vezes dizia verdades para disfarçar seus objetivos supremacistas. Ele atraía muitos seguidores fiéis que acabavam se convencendo que ele era a resposta para todos os seus problemas e dissabores pessoais, assim como para os desafios que a comunidade bruxa mundial enfrentava. Esses seguidores realmente abraçavam os ideais dele, e isso era muito perigoso, porque era preciso ver nas entrelinhas para entender o quão perverso e maligno ele era. Grindelwald era um líder carismático, persuasivo, e a influência dele se espalhou para além do continente europeu, causando uma guerra mundial. Percebem? Tudo, mano. A influência do Grindelwald foi mundial. A do Voldemort se limitou à Grã-Bretanha. Não tem nem como comparar, cara. Eu sei que o Dumbledore disse uma vez que o maior vilão de Harry Potter era o bruxo mais tem 300 filmes, todos os tempos, mas vamos combinar que perigoso não é nada pro cara que é o vilão de Animais Fantásticos. Então pra mim é 4-0 pro Grindelwald. Ele vence o Voldemort em todas as categorias, em todas as 4. Conhecimento em magia, habilidades mágicas especiais, desempenho e eficiência em duelo e influência. Pra mim, o Grind é mais poderoso do que o Vold. E aí, fala pra mim qual é a sua opinião. Quem é mais poderoso, Grindelwald ou Voldemort? Cara, eu jurava que era o Voldemort, mano. Ó, se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve. Eu não sabia porque eu não vi o Animais Fantásticos. Estão aparecendo aí na tela. Foi uma surpresa saber. Assistir. É, porque no Harry Potter, ele normal, ele tá velho, né? Então... Ele nem existe mais. Agora no Animais Fantásticos, ele tá novinho, fazendo muitas loucurinhas. Voldemort só matou o Grind porque ele tava preso em Azkaban e ele tava idoso. Não, ele tava todo fudido. Pois é. Doideira, mano. Pô, um vídeo muito bom, mano. Muito bom. Interessante, da hora. Do Wizarding Bruninho Brabo. Vou deixar meu like. Já tô inscrito no canal dele. Eu acho que ele é o maior canal de Harry Potter do Brasil. Não? Do mundo eu não sei. Deve ter mais. Deve ter maior. Mas do Brasil eu acho que é. Muito bom. É isso, quem tiver no YouTube, não esquece de deixar like, se inscrever, comenta o que vocês acharam. Se vocês acharam que o Voldemort ganhava, também deixa nos comentários. Se vocês acharam que ele ganhava. Ou se vocês acham que ele ganha ainda e o Bruno falou merda também. Comenta aí e deixa aí sua opinião.